Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazão, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazão, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá.
Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazão, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazão, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga.
Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinomeron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinomeron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os
derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas.
a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã,
o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 12 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, mais ao sul ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequidá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Efeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sino-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenião, do Carmelo, o rei de Dor em Nafodor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis
ao todo. Então, esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Josué, como já disse, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.